Olá, eu e o pastor Benildo estamos fazendo uma série de vídeos sobre a justificação pela fé. Este é o vídeo número 2, que trata sobre aspectos históricos da justificação pela fé, desde o Antigo Testamento, incluindo o Novo Testamento, onde o apóstolo Paulo trata do assunto, passando pela Reforma Protestante na época de Lutero e no tempo atual na Igreja Adventista do Sétimo Dia, desde 1844. Estaremos trazendo outros vídeos sobre este tema, e se você não viu o vídeo anterior, sugerimos que você assista a eles para se contextualizar sobre este importante assunto que estamos tratando, no card logo acima, ou no final do vídeo. Se você gostou, deixe o seu joinha, compartilhe com quem gosta desse assunto e comente dando a sua opinião a respeito desse importante tema. Aproveite o vídeo. Pastor, o que significa ser justificado pelo seu sangue? Aí entra uma questão muito importante, e aí a gente vai até no outro slide, a gente vai ver isso, porque assim, eu entendo que o homem é salvo por aquilo que Jesus fez por nós. Ele derramou seu precioso sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, o que tinha que ser feito para salvar a humanidade foi feito na cruz do Calvário, através do sacrifício de Jesus. Então, o ser humano não precisa fazer mais nada. Aí a gente vê lá, quando a gente vai lá para o Antigo Testamento, que eu acho que é até o próximo slide que a gente vai entrar nesse ponto aí, que a salvação lá no Antigo Testamento era também pela fé, como você já aparece aí, desde o Antigo Testamento. Então, como? Desde quando Eva pecou, nossos primeiros pais, né, pecaram, que eles tentaram se cobrir com conversa que eles mesmos fizeram para eles, e Deus diz, não é assim. E tem que matar o cordeiro. E aquele cordeiro representava Jesus Cristo. E eles tiveram que usar a roupa da pele do cordeiro, ou seja, significando que as vestes que eles estavam, a princípio, com elas, eram obras humanas. Mas agora, quando Deus fala, olha, é necessário que o cordeiro seja sacrificado, que haja derramamento de sangue, e vocês precisam estar cobertos com se cobrirem com a pele do cordeiro, significa a justiça de Cristo. Então, o sacrifício entre o povo de Israel também, quando alguém pecava, que levava o cordeiro sem mancha, sem nenhum defeito, representava Jesus Cristo. Então, respondendo a sua pergunta aí, o ser humano, ele não tem nenhum merecimento, então ele necessita do sacrifício de Jesus, e esse sacrifício foi feito com sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, e o ser humano não pode apresentar isso. Exatamente. As vestes de figueira representam as nossas obras, e as nossas obras são inadequadas para nós nos apresentarmos diante de Deus. Para nós nos apresentarmos diante de Deus, nós precisamos das obras perfeitas de Jesus Cristo. Jesus Cristo não apenas morreu por nós, mas ele viveu uma vida perfeita em nosso lugar, porque a nossa vida, ela não tem nada para apresentar de bom diante de Deus, para que Deus possa dizer, olha, você merece a salvação. Né? Então, lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro, ou sermos justificados pelo sangue de Cristo, termos Cristo como nosso substituto, tanto na penalidade, na morte, como temos Cristo como nosso substituto nos nossos atos, no nosso, nas nossas atitudes, porque somente Jesus foi perfeito e nós somos, todos os dias nós somos imperfeitos. Inclusive, irmão Joel, vai ser em outro momento, um outro estudo, que nós vamos estudar sobre a natureza do homem, que eu sempre digo o seguinte, se a pessoa estudar a justificação pela fé, sem analisar a natureza do homem antes do pecado, pós-pecado, e a natureza de Jesus, a pessoa não vai compreender a mensagem de justificação pela fé. Mas voltando aqui,
desde o Antigo Testamento, a parte histórica aqui, né? Desde o Antigo Testamento, a salvação sempre foi pela fé. Algumas pessoas fazem confusão achando o seguinte, que lá no Antigo Testamento, eles falam Velho Testamento, a salvação era pelas obras, a salvação era pela lei. E que agora no Novo Testamento, na Nova Aliança, a salvação é pela graça. A salvação é por Jesus. Não existe isso. A salvação sempre foi pela fé. A salvação sempre foi pela graça. Os patriarcas, os profetas, todos eles foram salvos pela graça de Deus. Não existiu. Eles não tinham méritos para a salvação. E muita gente faz essa confusão, achando que no Antigo Testamento, a salvação era pelas obras, era pelos méritos, era pela lei. E no Novo Testamento não, é pela graça. Não. Sempre foi pela graça. Sempre foi pela graça. Agora, é óbvio que aí quando a gente analisa a questão do Antigo Testamento, Novo Testamento, dentro da justificação pela fé, nós já citamos a morte do Cordeiro. O Cordeirinho era morto em lugar do pecador, lá. Como Jesus, aquele Cordeiro simbolizava a Jesus Cristo, era símbolo de Jesus, então hoje nós não precisamos mais estar matando o Cordeiro. Então essa lei fazia parte, aí a gente fazia parte da lei de rituais, e entra até na questão da lei cerimonial, de cerimônias também. Isso é que acabou. Isso passou. Porque agora nós temos o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo. Mas algumas pessoas confundem isso. Então, da parte histórica, a gente vê desde o Antigo Testamento. O apóstolo Paulo, para mim, irmão Joel e amigos, ele, dentro dos apóstolos, foi o maior pregador da justificação pela fé. É tanto que, no livro de Romanos, quando ele escreve aos Romanos, no livro de Efésios, sempre ele está dando ênfase à justificação pela fé. Na sua carta aos Coríntios, na sua primeira carta, na sua segunda carta. O apóstolo Paulo, para mim, foi o maior pregador da justificação pela fé. Aí tem Lutero. A gente sabe que a igreja, com o passar do tempo, ela começou a absorver doutrinas humanas. Inclusive, começou a acreditar que a salvação era pelas obras, eram meritórias. Aí você lembra, irmão Joel, os irmãos aí que estão nos assistindo, no caso das indulgências, no caso que a pessoa fala, não, quanto mais você praticar boas obras, você vai ser salvo. Roma ensinou muito isso. E aí, Lutero se levanta. Deus levanta Lutero, e não só Lutero, outros reformadores, para mostrar que não era assim, que a salvação era pela fé. O justo viverá pela fé. Não é pelos méritos humanos, não é pelas obras. Então Deus levanta Lutero. Aí Deus levanta outros reformadores, como Calvino, Wesley e outros mais, né? Para dar ênfase à justificação pela fé. Agora, inclusive tem um verso, eu sim. conto aqui dois exemplos aqui, em que diz que Abraão creu e isto lhe foi imputado por justiça. Isso. Se você for ler a história de Abraão, Abraão era pecador, ele cometia pecados como a gente, mas ele creu no perdão de Deus, ele creu nas promessas de Deus, e isso foi imputado a ele como justiça. Outro exemplo assim que chama bastante atenção é Jacó. Jacó, ele estava fugindo do seu irmão, saindo da casa do seu pai, da sua mãe, e Deus procurou ele lá no meio do caminho, onde não tinha nada, só estava ele sozinho lá no dia, dormindo num travesseiro de pedra, e ele creu e foi salvo por causa daquilo ali. Outro exemplo assim, que eu acho interessante da salvação pela fé é que Manassés, quando a graça encontrou ele estava preso, o rei Manassés. Ele tinha cometido barbaridades. E lá, preso um dia na cadeia, ele se voltou para Deus, Deus atendeu a sua oração, e sem ele fazer nada, porque não tinha nada para fazer lá na cadeia, Deus concedeu
ao rei que tinha prendido o rei Manassés misericórdia, ele soltou Manassés e ele voltou a reinar em Israel. Inclusive, Manassés, ele só foi fazer boas obras, depois que ele foi salvo, depois que Deus atendeu o seu pleito. Ele não fez nada de bom antes, né? Então, são exemplos claros, entre outros, na Bíblia que tem, de que a salvação, ela sempre foi Deus indo atrás do pecador primeiro, depois o pecador aceita a Deus, né, como Salvador, aceita a oferta de misericórdia, e depois que ele está salvo, aí é que ele vai começar a praticar as obras, porque Deus mudou o coração dele, não porque ele mudou primeiro, né? Isso. Não, a Bíblia está repleta de exemplos, né? Agora, eu estava falando, irmão Joel e demais irmãos, aí de Lutero aí aparece a Assembleia de Minneapolis em 88. Por que na parte histórica a gente fala da Assembleia? Esta Assembleia, que foi uma reunião geral da Igreja Adventista, que aconteceu em Minneapolis no ano de 1888, é uma Assembleia histórica. Tem duas Assembleias históricas, essa é de 1901. Agora, foi muito interessante. Foi muito importante porque nós vamos ver no próximo slide aí, nesta Assembleia de Minneapolis, foi pregada a mensaficação pela fé. O ponto central desta conferência geral, em 88, foi a justificação pela fé. E assim, algumas pessoas poderiam perguntar, mas por quê? Né? Por que essa mensagem Pastor foi... Benildo, Sim. para quem está assistindo aqui, contextualiza qual que era a situação da Igreja Adventista em 1888 e o porquê que a mensagem da justificação pela fé nessa data, nessa Assembleia Geral, ela foi importante para a Igreja Adventista no quesito justificação pela fé. Pronto, vamos lá. É o seguinte, eu quero analisar com vocês, para responder essa pergunta, para contextualizar, o próximo slide, porque tem um texto de Ellen White, porque a pergunta é motivo da mensagem em 88. Por que essa mensagem veio em 88? E dentro desse texto que está no livro Cristo, Nossa Justiça, página 53 e 54, a gente vai explicar. Olha o que é dito. Como povo, ou como igreja, como povo, temos pregado a lei até estarmos tão secos como as colinas de Gilboa, que não recebiam chuva nem orvalho. Devemos pregar Cristo na lei, e haverá seiva e nutrição na pregação, que será um alimento para o faminto rebanho de Deus. Bem, observe bem, irmãos e amigos, porque assim, a Igreja Adventista, ela surge como um movimento profético. Isso nós não temos nenhuma dúvida. Ela surge como um movimento profético para restaurar as verdades que os nossos reformadores, que Lutero, que Calvino, que João Wycliffe e outros mais, Jerônimo e outros mais, não restauraram. Porque, observe bem, teve reformadores que continuaram ainda defendendo batismo por aspersão e batismo de criança. Reformadores que continuaram defendendo o que a Igreja Católica defendia, que era para guardar o domingo. Reformadores que continuaram defendendo que a lei tinha sido abolida. Então, veja, a Igreja, como movimento profético, se levanta para continuar essa reforma, para continuar o movimento reformatório, que naquele momento que Lutero se levanta para defender a educação pela fé, foi muito importante. Então, quando a Igreja Adventista surge como movimento profético, para restaurar essas verdades, e aí entra a lei de Deus, aqui entra o ponto desse texto, para contextualizar essa questão. Por que veio a mensagem em 88? A igreja, muitos irmãos começaram a pregar só a lei. Não é que eles acreditavam que era salvo pela lei. Veja,
mas a ênfase era bastante forte, só na lei, 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 lei. Sábado, 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 sábado. Então, Obedecer, obedecer, aí, obedecer. obedeceu isso. Aí, Ellen White, que depois eu vou entrar nesse assunto, porque os críticos da Igreja Adventista diz que Ellen White queria a salvação pelas obras, nós vamos ver texto dela aqui sobre esse assunto, sobre a salvação pela fé. Aí Ellen White escreve, ó, como o povo temos pregado a lei até estarmos tão secos como as colunas de Gilboa, que não recebiam chuva nem orvalho. Devemos pregar Cristo na lei, e haverá seiva e nutrição na pregação, como será como alimento para o faminto rebanho de Deus. Ela diz, nós estamos pregando a lei demais, nós temos que falar da justiça de Cristo. Era isso que ela estava dizendo. E quando chega em 88, aí nós vamos ver no próximo slide, Deus levanta mensageiros. Deus, na Assembleia de Minneapolis, em 88, Jones e Wagner, Deus levanta. E esses dois homens de Deus começam a pregar essa mensagem, a falar dessa mensagem lá em 88. Foi a nota tônica de 88. E Ellen White deu todo apoio. A gente pode analisar pela história que, a princípio, alguns rejeitaram. Porque esse é um outro ponto, aí é um outro assunto. Nós não vamos nos demorar na questão da Assembleia de Minneapolis, que o nosso objetivo aqui é apresentar a justificação pela fé. Mas alguns, até líderes, rejeitaram o que Wagner e Jones estavam pregando. É claro que depois veio o conhecimento, Ellen White deu ênfase a esse assunto, e eles foram entendendo, e a igreja aceitou, e a igreja hoje defende a mensagem da justificação pela fé. Mas foi dentro desse contexto que Deus levanta esses dois homens para pregar a mensagem. E aí, agora, nós vamos ver a importância dessa mensagem. E nós vamos ver a profeta dizendo qual a importância dessa mensagem no próximo slide, irmão Joel. Que ela vai dizer a importância dessa mensagem. Viu, pastor? Lá em... Sim, diga, irmão Joel, pode, por favor. Pode falar. Só para contextualizar quem está assistindo a gente, o senhor falou que a Igreja Adventista surgiu da profecia, uma igreja que foi profetizada. E Isso. as profecias que a gente acredita que dão origem, ou que prenunciam a existência da Igreja Adventista, elas estão em Daniel 8,14, que fala das 2.300 tardes e manhãs, associadas com Apocalipse 10, né, que vai falar sobre uma grande decepção e vai falar também que essa igreja deveria continuar profetizando. Então, só para contextualizar o nosso ouvinte, de quais são as profecias que embasam o surgimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas voltando aqui para a justificação pela fé, que Jones e Wagner passaram. E também Apocalipse 14, né? A partir do capítulo 14. Então, Daniel 8,14, Apocalipse 10 e Apocalipse 14. Sim, então, é verdade. Então, veja, a importância da mensagem. Aqui agora, Ellen White vai começar a explicar a importância dessa mensagem. Aí ela diz o seguinte, no livro Cristo, Nossa Justiça, página 49. A presente mensagem, justificação pela fé, é mensagem vinda de Deus. Tem as credenciais divinas, pois seu fruto é para a santidade. Então, ela mostra, olha, a justificação pela fé é mensagem vinda de Deus. Então, ela estava mostrando isso aqui é de Deus, não é uma ideia humana. Aí ela continua, vários me escreveram, está no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 372. Vários me escreveram indagando se a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo. E tenho respondido, é a mensagem do terceiro anjo em verdade. Ou seja, o ponto central, irmão Joel, da mensagem do terceiro anjo é a justificação pela fé. Ou seja, o ponto central da Bíblia é a justificação pela fé. A mensagem principal é essa, é Cristo e Cristo crucificado. O apóstolo Paulo deu bastante ênfase a isso. Então, o que a irmã White está dizendo aqui? Porque muita gente vai, a mensagem terceiro anjo. Aí, a mensagem terceiro anjo tem, dentro da mensagem terceiro anjo, tem várias mensagens. Tem várias mensagens. Mas a principal delas
é a mensagem da justificação pela fé. Então, por isso que alguns indagaram, perguntaram para ela se a mensagem da justificação pela fé era a mensagem do terceiro anjo. Ela disse, eu tenho respondido, é a mensagem do terceiro anjo em verdade. É do terceiro verdade. anjo essa mensagem. É a mensagem de Inclusive, Deus. é, a justificação pela fé, ela é a base do evangelho, né? E o evangelho, ele é eterno, e por ser eterno, a justificação pela fé, que faz parte do evangelho, está desde o Gênesis, no capítulo 3, até o dia da volta de Jesus, né? Justamente. E por ser um evangelho eterno, ele não muda, então não tem por que a gente transitar entre salvação pela graça e salvação pela fé. É sempre pela fé, quer dizer, entre salvação pelas obras e salvação pela graça. É sempre pela Uhum. graça, é sempre pela fé.